Prédio ocupado por movimento social desaba no centro de São Paulo. Saiba quem pode ser responsabilizado neste caso. Invadir por invadir propriedade privada sem condições de habitabilidade é assumir um risco desnecessário para si mesmo e para a própria família. PGR apresenta ao STF nova denúncia contra o ex-presidente Lula e mais 5 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. Falar de dublagem em curtas palavras, talento. E a gente tem de sobra aqui nesse país. Pela honra de Grayskull. Olá, boa tarde. Um grande incêndio no centro de São Paulo provocou o desabamento de um prédio de 24 andares. O edifício era ocupado por famílias de movimentos sociais e há desaparecidos. E sobre esse assunto, quem conversa com a gente agora ao vivo é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. O incêndio começou por volta de 1h30 da manhã no 5º andar do prédio e se alastrou muito rapidamente. No local havia quase 250 mil pessoas. Ali era uma ocupação irregular. O edifício de 24 andares é da União, estava abandonado e abrigava pessoas de um movimento social por moradia. No meio da madrugada, a estrutura não resistiu às chamas e desabou. O Corpo de Bombeiros já informou que trabalha com a possibilidade de vítimas soterradas. Diante de uma tragédia como esta, a pergunta que fica é: de quem é a responsabilidade? O Jornal da Justiça responde algumas perguntas. Quando há uma ocupação irregular, o dono ainda assim tem a responsabilidade de buscar pelas vias administrativas, pelas notificações, pelas cartas à prefeitura, que esse imóvel seja desocupado. Não conseguindo, ele vai para a justiça com as famosas ações de despejo, reintegração de posse. Se ele tiver tomado essas providências, ele não tem responsabilidade nenhuma. O problema são pessoas que assumem a responsabilidade de um modo talvez revolucionário ou de desobediência civil, que buscam a moradia numa residência que não é própria, em condições insalubres e principalmente em condições de segurança que não admitem a ocupação. Esse risco está comprovado e evidenciado nesse resultado triste que aconteceu hoje na maior cidade do Brasil, no centro da cidade. Em um imóvel sem sistema de incêndio, sem elevadores, sem iluminação própria, sem sistema de irrigação, por exemplo, para conter um incêndio nos andares superiores de cima para baixo, esse imóvel não é habitável, não pode ser habitado. Então, isso daí chama a atenção para que esses movimentos possam recuar, principalmente das áreas urbanas, e aguardarem que as autoridades um dia, se houver algum sistema de ajuda próprio, se tiver algum programa social de habitação urbana, que busquem esses programas públicos de habitação de menor custo. Invadir por invadir propriedade privada sem condições de habitabilidade é assumir um risco desnecessário para si mesmo e para a própria família. Só corrigindo uma informação, 250 famílias moravam no local. Agora, o incêndio vai ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Até o momento, a Prefeitura da capital paulista diz ter cadastrado 248 pessoas de 92 famílias que estavam no local na hora do desabamento. Os desabrigados vão receber auxílio do governo. Rafaela. Obrigada, Evne, pelas informações. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, reconheceu o fim da competência da Corte para julgar a ação de crime eleitoral contra o ex-governador de Santa Catarina, João Raimundo Colombo. O ministro atendeu o Ministério Público Federal e determinou o envio do processo à Justiça Eleitoral. O ex-governador é acusado de omitir o recebimento de doações que somam 9 milhões de reais, feitas pela Odebrecht para as campanhas dele em 2010 e 2014. E o Ministério Público Federal em São Paulo entrou com uma ação civil pública contra a Microsoft para que o Windows 10 deixe de recolher dados pessoais sem autorização dos usuários.
Para os procuradores, a captura de informações sem consentimento expresso do consumidor viola a legislação. Ao instalar o Windows 10 no computador, o consumidor habilita automaticamente a transferência de informações sem ser consultado. A opção padrão de instalação e atualização do sistema operacional permite que a empresa obtenha dados como geolocalização, conteúdo de e-mails, hábitos de navegação e histórico de buscas realizadas na internet. O Ministério Público Federal pede que a coleta de dados deixe de ser feita de forma automática pelo software, porque viola inúmeros princípios constitucionais, como a proteção da intimidade e o direito das relações comerciais, e ainda que os usuários sejam alertados sobre as consequências. A ação civil pública pede também que a Microsoft pague multa de pelo menos 10 milhões de reais pelos danos morais já causados, que em até 15 dias faça a adequação do software e atualize o sistema para que todos os usuários possam usufruir das mudanças. Em caso de descumprimento, a multa diária é de pelo menos 100 mil reais. A União também responde à ação por omissão na defesa dos consumidores. E mais de 29 milhões e 200 mil declarações foram entregues à Receita Federal no limite do prazo, no fim dessa segunda-feira. O número surpreendeu, já que a expectativa da Receita era receber cerca de 28 milhões de declarações. O contribuinte que perdeu o prazo pode regularizar a situação a partir de amanhã, mas já está sujeito ao pagamento de multa, que pode chegar a 20% do imposto devido. E a Justiça do Trabalho manteve a condenação da empresa de transporte interestadual Expresso Satélite Norte. Ela terá de pagar mais de R$1 milhão por formação de grupo econômico. A Expresso Satélite Norte recorreu à seção 2 de dissídios individuais do TST depois de ser incluída na fase de execução de um passivo trabalhista de mais de R$1 milhão por formação de grupo econômico. A defesa argumentou que não foram apontados os motivos para a inclusão da empresa na sentença, nem o que caracterizaria a formação de grupo econômico. Afirmou ainda que a execução da pena poderá provocar a falência da empresa, que hoje opera em 4 estados, e colocar em risco o emprego de mais de 1.000 trabalhadores. Ao julgar o caso, o relator, ministro Breno Medeiros, observou que ainda cabem recursos na fase de execução. No entanto, votou pela rejeição do mandado de segurança com base em jurisprudência do TST. Não há dúvida de que a situação dos autos atrai a aplicação da OJ 92, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial passiva de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. No mesmo sentido, a súmula 267 do STF, razão pela qual eu voto no sentido de conhecer e não prover do recurso ordinário. O ministro Douglas Alencar Rodrigues teve outro entendimento. Ele aceitou a tese da defesa de que a decisão judicial que afirmou existir formação de grupo econômico teria sido mal fundamentada, contrariando o amplo direito de defesa previsto na Constituição, e votou a favor da concessão do mandado de segurança. Eu fico a imaginar a situação da parte que não tem sequer condições de esgrimir argumentos para afastar a decisão judicial que afirmou a existência do grupo econômico. Por que grupo econômico? Há relação de subordinação, de coordenação, há sócios comuns, não há objetivamente qualquer fundamento. É um caso realmente que me parece desbordar da nossa jurisprudência e atrair a compreensão excepcional do cabimento do mandado de segurança. O vice-presidente do TST discordou da divergência. O impetrante, ele fez uma opção. Poderia ter embargado, garantido a penhora, embargado a execução, embargo de terceiro, para discutir o mérito da questão e aí sim trazer a matéria pelo mérito ao TST, mas preferiu entrar com a exceção de prestatividade, que sabidamente, pelo menos, tem sido esse o entendimento predominante aqui no tribunal, que não caberia recurso dessa decisão. Por unanimidade, a SDI 2 aceitou o recurso da Expresso Satélite, mas, no mérito, o mandado de segurança apresentado pela empresa foi negado. 2018 é ano de eleição. E você já parou para pensar na importância e no peso que tem o seu voto?
Pois é, ele pode fazer toda a diferença. Por isso, é bom já ir pensando na sua escolha. Por que é importante votar? Toda a importância de votar, de escolher nossas representações. Boa resposta. Mas nem todo mundo entende esse prestígio. Aliás, votar não é favor. Votar é um direito e um dever, né, do eleitor. Eu acho muito mais importante ele exercer o direito, exercer a cidadania, ele participar do processo democrático, participar do processo eleitoral, tentar colaborar, né, com a democracia, com o país, do que propriamente o dever. O mais importante que isso, na minha opinião, é ele exercer o direito dele, exercer a cidadania dele. Você percebeu quais são as palavras em jogo? Cidadania, direito, democracia. Juntando tudo isso, chegamos à soma da liberdade. Lá em 1532, pouco depois que Cabral descobriu o Brasil, já se falava em eleição. Mas o que imperava era a escolha indireta dos representantes da até então capitania de São Vicente, em São Paulo. Éramos uma colônia portuguesa, com fraudes eleitorais, compras explícitas de votos. O título de eleitor só foi existir lá em 1881. E mesmo depois da proclamação da República, em 1889, mulheres e analfabetos, por exemplo, eram impedidos de votar. Chegamos a 1988 respirando aliviados. Era o retorno das eleições diretas, voto com direito de todos. Mas que luta chegar, hein, até 2018? Justamente por esse suor que hoje temos que dar valor à pergunta: por que é importante votar? A essência do regime democrático é o voto do cidadão. A transferência de poder que ocorre do cidadão para o seu representante, ele é renovada a cada eleição. Então, votar conscientemente em cada eleição, escolher com conhecimento, não é, com informação, o seu representante eleito, é uma atribuição muito importante de todos os cidadãos num regime democrático. Agora você sabe por que sua decisão na urna tem peso de ouro. Vamos explicar como ela pode ser consciente também. Não basta apertar o confirma, não, tem que pensar. Acompanhar os debates, por exemplo, que ocorrem, obter informação sobre os candidatos através, não é, dos seus comunicados oficiais, através de redes sociais e, obviamente, conversar, não é, com os demais cidadãos sobre o processo eleitoral e sobre os candidatos. Então, quanto mais informação uma pessoa tem na hora do voto, melhor esse voto, mais consciente é esse voto. A qualidade do nome que você escolhe para o poder pode gerar isso aqui. De uma decisão errada nasce uma gestão que falha. Uma não, várias. Cidadania não é só votar, é eleger quem mereça a sua confiança. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, ex-presidente Lula é alvo de nova denúncia da Procuradoria-Geral da República. PGR apresenta ao STF nova denúncia contra o ex-presidente Lula e mais 5 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro. A Procuradoria-Geral da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal nova denúncia contra o ex-presidente Lula por corrupção e lavagem de dinheiro. E quem tem mais informações ao vivo sobre esse caso é a repórter Fernanda Porto. Fernanda, conta pra gente, além do ex-presidente Lula, parece que há outros denunciados também. Fernanda, boa tarde. Isso mesmo, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. A nova denúncia apresentada pela PGR atinge além do ex-presidente Lula os ex-ministros Antônio Palocci e Paulo Bernardo, a senadora e presidente do Partido dos Trabalhadores Gleisi Hoffmann, o empresário Marcelo Odebrecht e o ex-chefe de gabinete da Casa Civil da Presidência, Leones Dallagnol. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que a denúncia é baseada em depoimentos de delatores e também documentos apreendidos por ordem judicial, como mensagens e planilhas, além de quebra de sigilos telefônicos e diligências policiais. As investigações apontam que os atos criminosos começaram em 2010 e um acerto de 64 milhões de reais ficou à disposição do PT para beneficiar campanhas políticas. A denúncia foi encaminhada ao ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, aqui no STF. Rafaela? Obrigada pelas informações, Fernanda.
E chegou ao Superior Tribunal de Justiça a ação de um casal que decidiu tirar o filho da escola para educá-lo em casa. A família tem 15 dias para apresentar recurso contra a decisão que impedia a saída da criança da sala de aula. O assunto é polêmico e já é discutido pelo Judiciário. Em 2016, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi determinada a suspensão de todos os processos que discutem a proibição do ensino domiciliar. Mas, esta semana, o STJ analisou um recurso sobre o tema. Na avaliação do ministro Luiz Felipe Salomão, por se tratar de questão processual, não haveria impedimento à apreciação ou não do prazo do recurso. A ação apresentada ao STJ tratava do prazo de interposição de recursos em ação de medida de proteção proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra casal que decidiu educar o filho em casa. Os pais do menor recorreram contra a decisão que concedeu liminar para determinar que o filho fosse matriculado na rede de ensino, com a exigência de apresentação de atestado de frequência sob pena de crime de desobediência. Na medida de proteção proposta pelo Ministério Público Estadual contra o casal, ainda foi imposta multa diária de R$100 em caso de desobediência. Os pais entraram com agravo de instrumento que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça Estadual, por entender que o recurso havia sido interposto fora do prazo de 10 dias previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao analisar a questão, os ministros da 4ª turma do STJ entenderam que o prazo do ECA não abrange a questão de ensino domiciliar. A turma, então, decidiu pela aplicação da regra geral do Código de Processo Civil de 2015, que determina que o prazo recursal é sempre de 15 dias úteis, com exceção apenas dos embargos de declaração. Diante do entendimento da turma, o processo volta para o Tribunal de Origem para exame de recurso. Hoje, 1º de maio, é Dia do Trabalhador. Manifestações em todo o mundo celebram a data. E por aqui a gente faz uma reflexão sobre o que tem mudado nas relações de trabalho desde que a nova lei trabalhista entrou em vigor em novembro do ano passado. Para conversar sobre esse assunto com a gente aqui, nós estamos no estúdio com o advogado José Augusto Lira. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada neste feriado pela participação do senhor. Agora, eu queria começar falando sobre a modernização. A nova lei trouxe essa modernização? É um grande prazer estar aqui, como sempre. A lei ela não trouxe a modernização, porque se assim acontecesse, nós não teríamos vários diplomas. Por exemplo, a medida provisória 808, que ela perdeu a sua eficácia jurídica agora, e nós voltamos ao que era colocado anteriormente, que é o próprio espírito da Lei 13.467. Então, a modernidade, ela só seria possível se nós tivéssemos a garantia da segurança jurídica, que infelizmente ela não trouxe, e está provado tecnicamente que isso não aconteceu. Agora, ela não trouxe modernidade, mas ela trouxe negociação, que é muito importante entre as partes. As partes não são inimigas, né? Esse acordo promove essa aproximação que é positiva para todo mundo. Perfeito, Rafaela, perfeito, né? Empregador e empregado devem entender uma coisa fundamental, e eu digo isso por todo o Brasil, já disse aqui, empregador e empregado não são inimigos, né? Então eles devem aprender a negociar, a falar, a dialogar, né? Então isso... esse dado brasileiro tem que se educar. Ele precisa se educar e negociar, saber em que momento eu vou ceder, em que momento eu vou ganhar, né? Para aí sim nós colocarmos um 1º de maio de comemoração, não um 1º de maio desagradável como é esse que nós estamos tendo. É positiva a tua colocação. Temos que aprender a negociar, dialogar. Esse espírito da lei deve prevalecer. Agora vamos falar um pouquinho sobre os avanços. Nesse 1º de maio, eu imagino que temos muitos avanços também, sobretudo ao longo, né, dessas legislações. O senhor que trabalha muito tempo nessa área, a gente pode falar em algo positivo, a gente está caminhando devagarzinho para avanços, né? Perfeitamente. Eu coloco tranquilamente o avanço à arbitragem. A arbitragem ela tem que ingressar no mundo jurídico. Nós temos que desafogar a justiça do trabalho com causas que podem ser resolvidas entre as partes, né? Uma coisa positiva é o aventureiro, aquele que vai litigar, vai requerer, vai pedir de má fé.
Não é o advogado que pediu, não foi positivo o seu pedido e ele perdeu. Não é isso. É aquele que litigou de má fé. Então, esses dados positivos da reforma, isso tem que ser colocado, né? Mas, fundamentalmente, nós precisamos recuperar, né, as partes com a figura de um negociador. O empregador deve instituir um negociador para entender o que o empregado está querendo. Agora, o seguinte, o senhor explicava pouco antes da gente entrar aqui sobre os sindicatos. O sindicato agora, eles precisam se reinventar para atuar na defesa do trabalhador. Perfeitamente, Rafaela, é muito prazer, muito obrigado pela sua pergunta. Os sindicatos, confederações, federações e sindicatos, eles têm que se reinventar, né? Eles têm que demonstrar para a comunidade jurídica que eles estão efetivamente prestando serviço para justificar eu quero ser filiado, eu quero que em março me desconte 30 avos. É preciso, então, que ele passe por um processo de nova posição do sindicato. O sindicato, esse sim, o sindicato vai ter que ingressar numa modernidade, não ficar mais só atuante no acordo, na convenção, que isso é muito positivo, mas ele se reinventa oferecendo um leque de serviços aos seus filiados. Agora, empregado e empregador também se reinventam para melhorar e se unirem cada vez mais, né? Perfeitamente, muito bem colocado. Empregado e empregador, eles devem necessariamente se ajustarem, né? Se unirem dentro do propósito de que o empregador deve saber, meu maior patrimônio é meu empregado, né? E dentro disso eu devo levar a minha empresa. Maravilha, mais uma vez agradeço a participação conosco, até a próxima. Até a próxima, muito obrigado. E no próximo bloco nós vamos mostrar as curiosidades da profissão de dublador. Falar de dublagem em curtas palavras, talento. E a gente tem de sobra aqui nesse país. Pela honra de Graceful! O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou os embargos infringentes do ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada. Em agosto do ano passado, ele foi condenado pelo próprio TRF em processo da Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Zelada cumpre a pena de 15 anos de prisão, 15 anos e 3 meses de prisão no Complexo Médico Penal em Curitiba. E você já parou para pensar como as vozes que aparecem em séries e filmes internacionais dublados são sincronizadas para ficar tudo perfeito na tela do cinema ou na televisão da sua casa? Pois é, nós conversamos com uma das maiores dubladoras do Brasil e você confere tudo agora no quadro Profissões. Ô, papai, se você fosse bonzinho, você construiria uma piscina pra nós. Desenhos e filmes não seriam nada sem o som. Imagine assistir a todas essas cenas sem as vozes que interpretam e dão vida aos personagens. Cada interjeição, cada detalhe é parte da tarefa dos dubladores, que precisam trazer esses detalhes de outros idiomas para o português da forma mais natural possível. Mas não é um trabalho fácil. Esta é Fátima Mourão. A professora é uma das maiores dubladoras do Brasil e dona das vozes de personagens famosas como She-Ra, Olivia Palito do desenho animado Popeye, Scarlett O'Hara de E o Vento Levou, dentre várias outras. Ela ensina pessoas a se tornarem dubladoras profissionais e tenta passar tudo o que aprendeu nos 42 anos de carreira. Minha formação foi em artes cênicas e eu fiquei sabendo, através de um amigo, que eles estavam fazendo, tinha algumas empresas de dublagem que estavam fazendo testes para novos profissionais. Eu fiquei muito animada, tinha uma perto da minha casa, a Peri Filmes, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, hoje ela não existe mais, mas ela fez muitos filmes nos anos 70, foi uma distribuidora assim, que teve um destaque. E
Então, eu fui lá fazer o teste, né? Coincidentemente, esse teste, eles me deram um garoto, era um adolescente, foi uma série que fez sucesso na época, chamava-se James. E além de eu ter me deparado com essa surpresa, né, de entrar num estúdio para dublar, sincronizar, coisa que eu nunca tinha feito, ainda me deram um personagem masculino adolescente. Mas eu, sei lá, fiz uma voz lá que ficou interessante, né, e acertei tudo direitinho e tal, e eles gostaram. Para se tornar um dublador, é preciso primeiro ser um ator ou atriz e ter o registro profissional. Fátima relata que, hoje em dia, o trabalho está mais organizado e que o Brasil é reconhecido por fazer um trabalho de excelência. A nossa dublagem aqui no Brasil, ela é considerada uma das melhores dublagens do mundo. E isso é reconhecido por equipe da Disney, equipe do Steven Spielberg, entendeu? Que quando veio aqui trazer o ET, ele ficou impressionado. A gente não tinha quase qualidade nenhuma de estúdio lá na Herbert Richards, no Rio de Janeiro, mas a gente tinha um material grandiosíssimo de interpretação. E ele ficou impressionadíssimo com isso. Então, a gente tem talento. E é aqui no estúdio onde acontece toda a magia da dublagem. Os atores ficam aqui posicionados e acompanham a cena pelo monitor. A Fátima tem o trabalho de fazer toda a direção e dar os comandos para eles. Então, gente, olha só. Esse filme, Paciente Inglês, vocês já devem ter visto, né? É uma cena romântica, eles estão começando a se conhecer, tá? Por que você me seguiu? Perdoe-me, o que disse? No mercado, você me seguiu até o hotel? Eu estava preocupado. Uma mulher europeia como você, naquela parte do Cairo, me senti obrigado. Sentiu-se obrigado? Sim, você faz parte do nosso grupo. Então por que me seguiu? Ou melhor, me escoltou. Dizer que me seguiu soa meio assustador. Ótimo. Os alunos de Fátima se divertem enquanto ensaiam. Fátima se mudou para Brasília há cerca de 15 anos e destaca que o mercado de trabalho para os dubladores está crescendo. E aqui a gente tem excelentes condições para isso. Por que não? Por que não? Por que só Rio e São Paulo, que tem um universo imenso? Existe, a gente pode pegar uma fatiazinha desse mercado aqui, ter efetivamente esse trabalho aqui em Brasília, não criar nenhum problema para as grandes produtoras e a gente ter essa oportunidade aqui em Brasília. Então, eu resolvi efetivamente fazer isso aqui, né? E por onde começar? Vamos ensinar as pessoas a dublar, né? Vamos formar um elenco de dublagem aqui para que a gente se estruture bem e a gente possa, então, fazer as captações de filmes para cá. Para ela, a dublagem é mais que uma profissão, é uma paixão. Eu amo dublar. Dublagem significa também um upgrade que eu dei na minha profissão, sem dúvida nenhuma, quer dizer, me abriu portas maravilhosas. Falar de dublagem, em curtas palavras, talento. E a gente tem de sobra aqui nesse país. Pela honra de Graceful, eu sou She-Ra! Um trabalho fantástico que o Brasil é pioneiro. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. A gente quer contar com a sua participação. Grave uma história interessante no seu celular e manda pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 99260 6116. E o nosso e-mail, jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje eu fico por aqui. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Thank you.